Imagine que você está prestes a dar seu último suspiro. A respiração se torna leve, os sons do mundo físico começam a desaparecer e, de repente, tudo se torna silêncio. É nesse momento que muitos dizem enxergar um túnel. Mas o que Chico Xavier revelou sobre essa passagem sagrada vai muito além do que as histórias populares contam. Segundo ele, o túnel da morte não é apenas um corredor escuro rumo a uma luz distante. Ele é um espelho da alma. Sim, o que você verá ali depende profundamente do que você construiu em vida. Suas intenções, sentimentos, arrependimentos e amores. Não é um túnel genérico, igual para todos. É uma experiência espiritual personalizada, moldada por sua vibração interior. E o mais impactante, Chico nos conta que alguns não veem luz alguma, apenas confusão e sombras. Outros, no entanto, flutuam entre cores, aromas e música. Este vídeo vai revelar em detalhes o que Chico viu e ouviu dos espíritos sobre esse momento decisivo, e como isso pode mudar para sempre a forma como você enxerga a morte. Chico Xavier descreveu, em diversas comunicações psicografadas e entrevistas, que o processo de entrada no túnel da morte começa antes mesmo do último batimento cardíaco. É o desprendimento gradual do espírito em relação ao corpo físico. Ele não ocorre de forma instantânea, como um botão desligado. Em vez disso, é um processo sutil, como se o espírito fosse descolando do corpo, especialmente pelas extremidades, mãos, pés e cabeça. Durante esse momento, o indivíduo pode ver tudo ao seu redor, familiares, médicos ou até mesmo o próprio corpo imóvel. O que se sente? Chico relatou que alguns experimentam um passo profunda, enquanto outros entram em pânico. Tudo depende do estado interior com o qual a pessoa viveu. Esse início da transição já determina o tom do que será visto no túnel. Se a alma está carregada de culpa, medo ou materialismo extremo, a travessia se torna confusa. Mas se há resignação, fé e amor, o caminho se abre com suavidade. A espiritualidade, segundo Chico, age com profundo respeito nesse momento. Uma das revelações mais impactantes trazidas por Chico Xavier é que o túnel da morte não é uma estrutura universal e idêntica para todos. Ele é, na verdade, um reflexo simbólico do estado espiritual de cada indivíduo. Para alguns, o túnel é escuro, silencioso, frio, representando a confusão e a resistência à partida. Para outros, é envolto em luz suave, com aromas florais e música celestial, simbolizando aceitação, amor e preparo interior. Chico explicou que os mentores espirituais moldam essa experiência conforme o nível de consciência e merecimento do espírito, para que o impacto da transição seja o mais suave possível. Ou seja, o que vemos no túnel não é apenas o além se apresentando, mas também nós mesmos nos refletindo nele. Isso significa que não existe uma única descrição possível do momento da passagem. Cada alma vê aquilo que carrega dentro de si. É por isso que alguns se desesperam, enquanto outros choram de alívio ao atravessar esse portal. Ao contrário da ideia de que o desencarne é um momento solitário, Chico Xavier revelou que raramente uma alma atravessa sozinha o túnel da morte. Em muitos casos, há a presença silenciosa, mas profundamente amorosa de mentores espirituais, parentes desencarnados e até animais de estimação do plano espiritual. Eles não aparecem todos de uma vez, mas vão se revelando conforme a sensibilidade da alma se expande. Alguns espíritos são recebidos com festa, música e flores. Outros com orações e vibrações de amparo. Chico disse que em determinadas situações, o espírito nem percebe que morreu, e são esses irmãos do além que, com paciência, ajudam na aceitação da nova realidade. Eles caminham ao lado da alma dentro do túnel, sussurrando palavras de consolo, transmitindo paz e incentivando a seguir adiante. Essa presença amorosa é uma das maiores provas de que a vida continua e que, mesmo na morte, não estamos abandonados. Chico Xavier descrevia o túnel da morte não como um destino, mas como uma ponte entre dois planos de existência. Ele afirmava que o túnel é representação simbólica da travessia entre a dimensão material e a dimensão espiritual. Não é um lugar fixo, mas sim um estado de passagem que pode durar segundos
ou dias, dependendo da consciência da alma. Para alguns, a travessia é tão leve que nem percebem o túnel. Para outros, a densidade emocional torna a jornada mais longa e confusa. O que define a experiência é o grau de desapego que o espírito tem da matéria. Quanto mais preso ao corpo, aos bens ou às mágoas, mais densa e nebulosa se torna a travessia. Chico relatava que espíritos materialistas veem imagens fragmentadas, escuridão e sensação de queda. Já os que viveram com amor e fé sentem como se estivessem atravessando um portal de luz, envolto por paz. O túnel, portanto, é o espelho final. Nele, tudo o que fomos é revelado com nitidez. Nem todas as almas aceitam a travessia pelo túnel da morte. Chico Xavier relatava com preocupação os casos em que o espírito, por medo, apego ou ignorância, recusa-se a seguir adiante. Essas almas permanecem nos limites do plano físico, vagando em desorientação, muitas vezes sem entender que já desencarnaram. Em suas psicografias, Chico trouxe mensagens comoventes de espíritos que relataram sentir-se presos a ambientes familiares ou a locais de sofrimento, como hospitais e cenas de acidentes. O túnel estava lá, à disposição, mas eles não o enxergavam, ou negavam sua existência por estarem presos a padrões mentais rígidos. O apego à matéria, a negação da vida espiritual e o medo do julgamento divino são os maiores bloqueios nessa hora. Para essas almas, a luz do túnel parece distante, borrada ou até mesmo inexistente. É por isso que o preparo interior durante a vida é essencial. Quem teme a morte, teme o reencontro consigo mesmo. Chico Xavier sempre ressaltou que o estado emocional no momento da morte molda intensamente a experiência da travessia. Sentimentos como culpa, rancor, medo ou desespero podem densificar a vibração da alma e tornar o túnel um lugar escuro, frio, até mesmo opressivo. Já emoções como gratidão, serenidade e fé elevam a frequência do espírito, transformando o túnel em uma passagem luminosa e acolhedora. Segundo Chico, o túnel não é um espaço físico, mas um campo vibracional, uma espécie de filtragem energética, pela qual a alma precisa passar antes de ingressar plenamente na dimensão espiritual. É como se o túnel purificasse aquilo que ainda nos prende à terra, revelando de forma clara o que realmente sentimos, mesmo que tenhamos escondido essas emoções durante a vida. Portanto, a melhor forma de preparar-se para esse momento não é temê-lo, mas trabalhar o coração enquanto ainda há tempo. Porque no túnel, todas as máscaras caem e só permanece o que é verdadeiro. Para Chico Xavier, a prece tem um poder indescritível na experiência da alma ao atravessar o túnel da morte. Ele explicava que orações sinceras, feitas por familiares, amigos ou até desconhecidos, funcionam como luzes acesas ao longo do caminho espiritual. A vibração da prece atua diretamente no campo da alma, acalmando, orientando e até mesmo iluminando os trechos mais sombrios do túnel. Em muitos relatos psicografados por Chico, espíritos contavam como ouviram preces vindas da terra durante a passagem. Vozes suaves que os guiaram, os consolaram e os impeliram a seguir adiante. Essas preces não são palavras vazias, mas impulsos vibracionais reais, que se propagam no plano astral como ondas de luz. Mesmo aqueles que partiram em desespero ou violência podem ser resgatados com mais rapidez quando há oração constante. Chico dizia que o amor não termina com a morte, e que a prece é a prova viva disso, uma ponte entre mundos que acolhe a alma em sua jornada. Chico Xavier descreveu em diversas mensagens mediúnicas um fenômeno comum que ocorre com muitas almas durante a travessia do túnel: a chamada visão panorâmica da vida. É como se, em um instante eterno, o espírito revivesse os principais momentos de sua existência terrena, não como um filme passivo, mas com intensa carga emocional. Cada palavra dita, cada gesto de amor, cada mágoa causada, tudo se apresenta com clareza impressionante. Mas o mais comovente é que o espírito sente o impacto que causou nos outros, como se estivesse dentro do coração de quem foi afetado. Segundo Chico, essa experiência não é um julgamento divino, mas um profundo convite à consciência e ao arrependimento. É um espelho da alma em sua forma mais pura,
onde a verdade não pode ser evitada. No túnel, não há mentiras nem justificativas, apenas o reflexo exato de quem fomos quando ninguém estava olhando. Depois da travessia, quando o espírito já passou pelo desprendimento, pela reflexão e pela filtragem energética, é então que surge a famosa luz no fim do túnel. Mas ao contrário da crença popular, essa luz não é apenas um ponto fixo brilhante. Segundo Chico Xavier, trata-se da presença espiritual de seres iluminados, mentores, guias, familiares queridos, que aguardam a chegada da alma com amor incondicional. A luz representa o acolhimento, a libertação do peso terreno, a entrada em uma nova dimensão de consciência. Não é apenas uma luz física, é uma vibração tão intensa que se sente como calor, paz e comunhão. Muitos espíritos relataram, por meio das cartas psicografadas por Chico, que, ao enxergar essa luz, choraram como crianças, sentindo-se finalmente em casa. Mas nem todos chegam a ela de imediato. Alguns precisam de ajuda, de preces, de tempo. A luz está lá, sempre, mas é preciso estar disposto a vê-la. E essa escolha começa ainda em vida. Chico Xavier foi categórico ao afirmar que nenhuma alma está perdida para sempre. Mesmo aquelas que resistem ao túnel, que se prendem ao plano físico ou que mergulham em zonas de sofrimento profundo, recebem ajuda espiritual. Os chamados resgates são missões delicadas realizadas por espíritos mais evoluídos, que adentram essas regiões densas para buscar irmãos em desespero. Muitos desses resgates começam no próprio túnel, onde a alma se esconde, se nega ou se isola. Chico psicografou diversas mensagens de entidades que foram resgatadas após anos em sofrimento e que relatavam o momento exato em que uma mão de luz apareceu para puxá-las do abismo interior. Esse resgate só é possível graças à ação combinada do amor divino e das preces dos encarnados. O túnel, nesse caso, se transforma novamente em um portal de recomeço. Mesmo para quem errou, abandonou a fé ou se perdeu na dor, há esperança. A justiça divina nunca se separa da misericórdia, e o resgate é a prova viva disso. Após a travessia completa do túnel, o espírito finalmente adentra uma nova dimensão, o plano espiritual propriamente dito. Segundo as descrições de Chico Xavier, essa chegada não é igual para todos. Alguns são levados a postos de socorro espiritual, onde recebem tratamento e acolhimento. Outros despertam em ambientes semelhantes aos que conheciam em vida, como pequenas cidades, colônias de aprendizado ou hospitais espirituais. Tudo isso, Chico dizia, é cuidadosamente planejado pela espiritualidade para suavizar o impacto da transição. As colônias espirituais, como a famosa Nosso Lar, descrita por André Luiz, são espaços vibracionais organizados, onde a alma retoma a consciência, descansa e se prepara para seguir sua evolução. O túnel é apenas o limiar de uma jornada muito maior. Ao sair dele, o espírito inicia uma nova etapa, onde o tempo é diferente, a matéria é sutil e as leis são regidas pelo amor, pela responsabilidade e pelo progresso. A morte, afinal, não é um fim. É apenas o primeiro passo de um novo começo. Entre os momentos mais emocionantes relatados por Chico Xavier está aquele em que o espírito, ao sair do túnel, reencontra almas queridas que partiram antes. Pais, mães, irmãos, filhos, amigos, todos aguardam, quando há sintonia e merecimento, para o abraço mais sublime que o espírito pode experimentar. Em muitas mensagens psicografadas, espíritos descrevem esse reencontro com lágrimas de luz e palavras que tocam profundamente. É um instante de cura, de reenlace, de amor incondicional que transcende o tempo e o espaço. Chico dizia que esses reencontros são cuidadosamente organizados pelos benfeitores espirituais, respeitando a condição emocional da alma recém-chegada. Às vezes, esse reconhecimento acontece logo ao fim do túnel, em outras, após o repouso nos postos de auxílio. Mas o que não muda é a intensidade do sentimento vivido nesse momento. É como voltar para casa nos braços de quem nos amou além da vida. Um lembrete eterno de que a morte separa corpos, mas nunca corações. Após a travessia e os reencontros, há um momento crucial que Chico Xavier descrevia com profundo respeito. Um instante em que o espírito, já fora do túnel, começa a entender por que viveu o que viveu.
Nesse ponto da jornada, a alma começa a entender com clareza os desafios enfrentados na Terra, as escolhas feitas e os aprendizados acumulados. Esse processo de revisão da vida, agora com um olhar espiritual, traz à tona verdades que muitas vezes foram ignoradas ou mal compreendidas em vida. Chico dizia que muitos espíritos se surpreendem com a simplicidade dos seus acertos e a profundidade dos seus erros. Não há castigo, mas sim um convite à responsabilidade e ao recomeço. Essa consciência é libertadora, pois permite ao espírito planejar, com a ajuda dos mentores, os próximos passos de sua evolução. O que parecia sofrimento sem sentido passa a ter propósito. O que parecia injusto revela-se oportunidade, e o que parecia o fim transforma-se em início. Uma das revelações mais marcantes feitas por Chico Xavier é que o túnel da morte não é uma experiência padronizada. Cada alma o vivencia de forma única, de acordo com sua vibração, grau de apego à matéria, nível de consciência e até mesmo crenças pessoais. Para uns, o túnel pode ser uma passagem suave, repleta de luz e sons harmônicos. Para outros, um caminho nebuloso, confuso, cheio de ecos do passado e sombras do ego. Chico explicava que o túnel é moldado pela própria alma. Ele é, de certo modo, um reflexo interno projetado no plano astral. Espíritos endurecidos, tomados por ódio ou negação da espiritualidade, muitas vezes sequer percebem o túnel e permanecem presos à crosta terrestre sem compreender que já desencarnaram. Por isso, a qualidade da travessia está diretamente ligada à vida que levamos. O túnel não é castigo nem privilégio, mas um espelho vibracional. E quanto mais luz cultivamos em vida, mais clara será a passagem. Chico Xavier sempre ensinou que a mente é a grande arquiteta da experiência espiritual, e isso se evidencia de forma intensa no momento da morte. Tudo o que pensamos, sentimos e acreditamos molda a forma como atravessamos o túnel. A mente cria imagens, sensações, expectativas, e é justamente isso que se projeta no instante do desligamento. Espíritos que alimentaram pensamentos de paz, fé e entrega geralmente descrevem uma travessia serena, enquanto aqueles tomados pelo medo, culpa ou negação enfrentam resistências e confusão. Chico reforçava: a morte não transforma ninguém em santo nem em demônio, apenas revela quem você já era por dentro. O que levamos conosco não são os bens materiais ou os títulos sociais, mas a vibração mental que cultivamos diariamente. A morte, nesse sentido, não é uma punição nem um prêmio. É a continuação daquilo que já construímos em nosso íntimo. Por isso, cuidar da mente em vida é preparar-se para uma passagem mais leve e consciente. Uma das mensagens mais comoventes que Chico Xavier nos deixou é sobre o poder das preces feitas por aqueles que permanecem encarnados. Segundo ele, a oração é um fio de luz que atravessa o túnel da morte e alcança o espírito em sua travessia. Quando alguém ora sinceramente por uma alma que está partindo, seja num leito de hospital, num acidente ou em casa, essa energia amorosa chega ao espírito como um bálsamo, acalmando o medo, afastando presenças perturbadoras e facilitando o desprendimento do corpo físico. As preces não mudam o destino da alma, mas suavizam seu caminho. Chico recebia inúmeras cartas psicografadas de espíritos agradecendo pelas orações que receberam de familiares, amigos ou até desconhecidos. Essas preces atuam como amparo vibracional no momento mais delicado da jornada. Orar por alguém que morre é estender-lhe a mão mesmo quando não podemos mais tocá-la fisicamente. E isso faz toda a diferença para quem parte e para quem fica. Chico Xavier não via o túnel da morte como uma simples passagem, mas como um convite profundo à transformação interior. Ao descrever com tanta clareza essa experiência, ele não queria apenas saciar nossa curiosidade espiritual, mas despertar uma reflexão. Como estamos vivendo agora, enquanto ainda temos tempo? O túnel, segundo ele, é mais do que um evento espiritual. É uma metáfora viva sobre desapego, fé, entrega e confiança. Cada escolha feita na Terra repercute nesse túnel invisível que nos aguarda. Viver com propósito, cultivar o bem, perdoar, aprender, amar,
Tudo isso alarga e ilumina o caminho que nos levará de volta ao lar espiritual. Por isso, Chico não falava da morte com tristeza, mas com respeito e serenidade. Ele sabia que o túnel não é o fim, é apenas o início de um reencontro com a própria verdade. E quanto mais conscientes estivermos disso, mais preparados estaremos para atravessá-lo com paz no coração. O que Chico Xavier nos revelou sobre o túnel da morte vai muito além de imagens espirituais ou curiosidade sobre o além. Trata-se de uma lição viva sobre como devemos encarar a vida, com leveza, consciência e propósito. O túnel não é um castigo, nem um mistério inalcançável. Ele é uma transição, um abraço silencioso entre o fim de uma etapa e o renascimento da alma. A verdadeira questão não é o que nos espera após a morte, mas como estamos nos preparando para esse encontro inevitável com a nossa essência. E se você chegou até aqui, é porque também está buscando respostas, clareza e talvez um pouco de paz para suas inquietações mais profundas. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de conforto ou entendimento e inscreva-se no canal Além da Alma para receber mais reflexões como essa. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui, juntos, iluminamos a jornada que existe entre o corpo e o espírito e damos sentido à travessia invisível que todos um dia enfrentaremos.